Bom, pessoal, ontem a gente mostrou alguns livros, expliquei para vocês que essa é uma postagem mostrando a minha biblioteca pessoal. A gente está numa sala que eu tenho aqui na minha residência, que eu fiz um escritório, uma sala de estudo, né? Eu estou mostrando meus livros particulares, aqui minha bibliografia particular, minha biblioteca particular, para o pessoal que perguntou. Se você está meio confuso o que é isso que o João está postando, o que o Trenifoco está postando, olha o vídeo de ontem. Vocês estão vendo agora um quadradinho aqui do lado, e esse quadradinho do lado vai remeter ao vídeo de ontem. Ontem eu expliquei o que é isso, qual foi os seguidores, assim, o que os seguidores perguntaram e o que a gente está mostrando. A gente está mostrando a biblioteca particular, né? Então, ontem eu mostrei os livros de fisiologia, mostrei alguns aqui, né? Citei, mostrei alguns. Hoje eu vou mostrar os livros que estão mais aqui embaixo, que são mais focados em biomecânica, parte de ortopedia, traumatologia e a parte de postura também, né? Então eu vou começar essa parte falando de um livro, embora não seja especificamente sobre isso que eu comentei agora, é um livro bem interessante de anatomia focado nessa parte ortopédica. Anatomia orientada para a clínica. É bem interessante esse livro, muito bom. Eu tenho explorado ele ultimamente, tenho lido ele. É um livro bem denso, mas com informações bem interessantes. Tem tópicos aqui bem interessantes da parte da anatomia vinculada com a fisiologia também. Isso é um grande aspecto desse livro. Ele tem esses vínculos de anatomia com fisiologia. É um livro que eu tenho explorado bastante. Aqui tem alguns capítulos que eu já rabisquei bastante, como vocês viram na postagem de ontem, né? Tem algumas partes que ele faz o comentário também de ação clínica prática, né? E aí ele vai fazendo uma abordagem anatômica com essa abordagem clínica. Então é um livro bem interessante. Claro que os livros que eu tenho mostrado aqui não são livros baratos. Os que eu mostrei ontem, e particularmente esse, não é um livro barato. Mas livros bons normalmente não são baratos. Então esse é um livro que eu sugeriria para vocês, a aquisição, assim como uma biblioteca pessoal. A Bíblia, né, da parte postural do Kendall. Esse é um livro que muito citado aí na literatura, nos artigos publicados como uma das bíblias aí da área postural. É um livro muito interessante sobre postura. Tem bastante informação aqui sobre a área de postura. Uma avaliação postural bem interessante. Então a gente já começa a ver aqui as análises do Kendall, né, sobre postura. Um livro bem interessante, aqui ricamente ilustrado com imagens das pessoas, né? Então isso é um ponto forte desse livro do Kendall, que ele mostra diferentes questões posturais sendo analisadas e tem o registro fotográfico disso. Então isso é um ponto bem interessante para se entender a postura. A questão de radiografias também, vejam bem como ele é ricamente ilustrado por radiografias, então isso favorece muito o entendimento do assunto. Faz esquemas, faz resumo de esquemas sobre isso. Então é um livro muito bom. Esse é a Bíblia, né? Kendall. Então, Músculos, Provas e Funções. É um livro bem interessante, muito bom. Muita gente já conhece, né? Estou mostrando aqui para o pessoal. Um livro de 2014, não muito conhecido, mas muito interessante, é o do Matos, Wesley Matos. Um livro bem curtinho, bem simples, assim, bem sintético, mas um livro bem interessante também, de parte de estudo de postura humana, avaliação qualitativa da postura, via simetrografia. Então é um livro bem mais, digamos assim, sintético que os que eu mostrei até então, mas um livro bem interessante também. Avaliação postural e prescrição de exercícios corretivos. Achei bem interessante esse livro. Dentro dessa dinâmica, aí tem o meu livro, né, que eu lancei há um tempo atrás, 2012, Postura Corporal Humana, Avaliação Qualitativa Visual, Simetrográfica e a Prescrição de Exercício Físico. Foi publicado pela editora de São Paulo, a Fontoura, né, junto com um colega meu, o professor André Silva. Então é um livro que a gente, num primeiro capítulo, faz uma abordagem aqui da avaliação postural por simetrografia, né? Trazemos vários dados da literatura científica para embasar o que nós colocamos aqui. Vocês vão ver que o livro tem um embasamento científico bem forte. E a gente apresenta então a análise simetrográfica, como fazer a análise simetrográfica de diferentes desvios posturais. E depois a gente apresenta também a prescrição de exercício corretivo visando a questão do desvio postural. Então aqui a gente faz uma discussão sobre cargas de treinamento e aí aplica sobre a questão corretiva postural. Também a gente tem bastante imagens aqui mostrando quais seriam esses exercícios. É um livro que foi publicado por mim e um colega, né, o André Silva. Também sugiro para vocês aí um bom livro na parte postural.
seguindo nessa parte postural e embasamento de cinesiologia, não tem como a gente não falar dos livros das 3 obras do Capandi. Isso é impossível a gente comentar qualquer coisa sem comentar as obras do Capandi. Aqui é a parte de fisiologia articular, né, a 5ª edição, falando de membros superiores. Tem também para tronco e membros inferiores. Tem versões já coloridas, mais atuais, do Capandi. Mas são livros excepcionais, muito bons, com texto num lado da página e a análise gráfica na outra parte da página. Mas aqui é muito interessante entender vetores. Tem que se entender vetores aplicados à cinesiologia. Um livro excelente, mas tem que se conhecer vetores, porque o Capandi explora muito a questão vetorial para explicar o funcionamento e a ação cinesiológica de um músculo. Então é um livro bem interessante. Dentro da parte de ortopedia e traumatologia, essa é a minha última aquisição. Eu estou explorando ainda esse livro. Mas já se mostrou um livro bem interessante pelos temas abordados e a forma de abordar. Ortopedia e traumatologia. É um livro bem denso também. Também não foi um livro barato, mas ele apresenta diferentes abordagens sobre a traumatologia e a ortopedia. Tópicos bem interessantes. E isso é o melhor do livro, como vocês podem verificar agora aqui. Muitas imagens, né, de ressonância magnética, tomografia computadorizada também, para poder apresentar radiografias, ângulos de Cobb sendo formados e analisados aqui. Então é um livro, eu adquiri muito por isso. Mostra esse aqui, Caio. O uso de cirurgia, né, corretiva postural, o uso de estratégia. Então é um livro bem interessante, ó. Vejam bem, por essa parte gráfica, e a discussão dele também, ela é bem interessante sobre isso. Então é um livro que eu estou explorando ultimamente e estou gostando bastante desse livro. É um livro bem interessante, bem legal para ser analisado. Então quando vocês forem escolher um livro, aí vai talvez aí uma dica importante, talvez não, com certeza uma dica importante. Procurem livros que tenham ilustrações interessantes também para ajudar o entendimento textual. Isso é um ponto importante também do trabalho. Dentro dessa dinâmica ortopédica, postural, da Érica Verdelli, Programa de Educação Postural, ela tem uma proposta aqui de programa de exercício postural. É um livro também mais sintético, onde ela apresenta alguma proposta. Também é um livro interessante para se ler, para se identificar alguns processos. Bem, dentro ainda da parte de biomecânica, agora trocando um pouquinho para a parte de biomecânica, um livro que eu sugiro sempre em aula para os meus alunos que estão começando biomecânica é Susan Hall, Biomecânica Básica. Foi o livro que eu comecei quando estava na graduação, também comecei pela Susan Hall, por orientação do meu professor de biomecânica, professor Dr. Aloysio Vargas Ávila, professor de biomecânica. E aqui vocês podem ver que é bem interessante, é uma linguagem fácil, uma didática bem tranquila, perto de outros livros de biomecânica, que vocês podem fazer o estudo da biomecânica interna e externa. Ela começa a caracterizar o que seria biomecânica interna, o que seria biomecânica interna. As questões vetoriais são apresentadas aqui. Então é um livro que eu sugiro nessa área de biomecânica, cinesiologia, ortopedia, postura, como um bom livro, principalmente para quem está começando. Ainda hoje eu recorro a alguns conceitos de biomecânica. Vejam bem o direcionamento das fibras em relação ao tendão, os ângulos vetoriais formados, e isso, a influência que se tem no torque de força produzido. Então é um livro bem interessante também, que eu sugiro. Susan Hall, Biomecânica Básica. Uns livros que eu já comentei para alguns seguidores que me perguntavam na internet, nos nossos canais, são os livros do professor Maurício de Arruda Campos. E eu já comentei inclusive para ele que eu comprei o livro dele há muito tempo atrás. Esse é um livro que eu gostei muito e até hoje eu recorro a esse livro. É um livro de 92, 94, alguma coisa assim. Biomecânica da Musculação. É um livro muito bom mesmo, do professor Maurício de Arruda Campos, onde eu já estudei vários conceitos, que depois reafirmei em outros processos. A aplicação de braços de alavanca, torque gerado, decomposição e composição vetorial. É um livro antigo, eu não sei se se encontra ainda à venda, aí seria o caso até de conversar com o professor Maurício de Arruda Campos, mas é um livro que apresenta diferentes informações aplicadas à biomecânica no TRP, na musculação, no treinamento resistido com peso. Então é um livro bem interessante, vocês podem ver que ele faz uma análise vetorial e de torque em diferentes máquinas de musculação, de TRP. É um livro bem interessante. Embora antigo, é um livro muito bom, um livro pequeno que eu acredito que o valor dele hoje em dia não seja um valor muito alto. É um livro interessante. Um livro antigo também, que eu gosto bastante, é do George Lambert. Tem informações bem interessantes
de 92, se não me engano, esse livro. Mas é um livro que é bem interessante, traz informações muito consistentes, valiosas, que se aplica hoje ainda, e focada no trabalho de força, né? Faz informações bem interessantes aqui. Confrontei as informações aqui com professores de biomecânica, de fisiologia. Adquiri esse livro quando eu estava na graduação. Quando eu estava na graduação, adquiri esse livro. E até hoje tem sido útil. Evidentemente, outras obras lançadas mais recentemente ajudam bastante também, mas esse é um livro que ainda tem o seu mérito de aplicação. Como um outro livro antigo ainda tem o seu mérito de aplicação, As Bases Anatômicas e Mecânicas, High-Head. É um livro antigo, mas que tem um texto fluido, um texto relativamente fácil de entender e aplicado. Vocês podem ver aqui comentários meus no livro. Então é um material bem interessante, biomecânica interna e biomecânica externa. Logicamente, existem livros mais recentes, melhores, mais modernos, e aqui a gente tem um livro de biomecânica bem interessante. Bases biomecânicas do movimento humano, também do Ramil e Kunstesen. Bem interessante esse livro eu exploro bastante, eu utilizo bastante ele. Faz análise, como vocês podem ver aqui, do exercício de agachamento, por exemplo, na fase concêntrica, fase excêntrica, aplica em movimentos de cadeirante. Então ele faz uma aplicação biomecânica bastante interessante aqui. A questão da avaliação do tecido ósseo, como se projeta das tensões musculares sobre o tecido ósseo, que entra numa parte de biomecânica interna, é um livro bastante interessante, que eu particularmente gosto bastante desse livro. É um livro bem gostoso de ler, e para quem gosta de biomecânica e se interessa por biomecânica, é um livro bem legal, bem aplicável. Tem um que eu deixei fora aqui, vou mostrar agora para vocês, do Roger Enoka. Também não poderia ficar fora de falar do Roger Enoka, do livro de biomecânica. Um livro bem aprofundado, bem legal, um recurso bem interessante de estudo. Um outro livro que eu sugeriria, quem tiver condições de adquirir. Um livro interessante. Então eu estou fazendo aqui sugestões, o material que eu tenho em casa de estudo, né? Esse do Enoka ainda não apontei muito no livro, estou procurando ultimamente não rabiscar tantos livros, mas já tem alguns capítulos aqui rabiscados. Traz bastante equações, questões vetoriais também, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, assim, para aplicar. Então, do Roger Enoka aqui, é um livro que eu sugiro para vocês também. Bases neuromecânicas da cinesiologia, um livro bastante interessante. Esse aqui não está entrando no armário, deixa eu tirar algumas coisas. Aqui outro livro do professor Maurício de Arruda Campos, antigo também, exercícios abdominais, mas muito bom, uma abordagem prático e científica. O livro é muito bom mesmo, bastante denso. Embora um livro pequeno, ele tem uma densidade de conteúdo bastante intensa aqui. Então é um livro que você vai levar alguns dias para digerir, para interpretar, para ler. E o bom é que o livro tem uma aplicação muito grande. Então o professor Maurício aqui apresenta diferentes questões aí da educação física, vai apresentando aí as questões biomecânicas, cinesiológicas, anatômicas, especificamente nos exercícios abdominais. Muito bom esse livro. É um livro que eu sugiro bastante, pessoal. Um autor assim que eu não sei por que ele sumiu, mas teve alguns livros muito interessantes, é o Ney Pereira Filho. São livros também que eu adquiri quando eu estava na minha graduação, no mestrado. São livros bem singelos, vamos dizer assim, perto aos demais, mas livros muito bons, com uma abordagem, uma forma de escrita, uma didática muito boa de leitura. Muito fácil leitura, entendimento. Então é um outro livro que eu sugiro. Esses aqui eu não sei se tem ainda para venda, já que são os livros mais antigos, né? Aqui outro do Capandi, esse aqui é de coluna vertebral. Essa já é a atualização, né? Mais recente, as edições mais recentes. Aí coloridas, o que favorece bastante o entendimento do conteúdo. Bastante mesmo. Favorece a interpretação, o entendimento do conteúdo, a visualização. Então aqui de coluna vertebral. É um livro excelente. Esse do Capandi, eu tenho as versões bem antigas do Capandi e essas mais recentes que são coloridas. Desde as versões mais antigas eu tenho utilizado, e agora com essas versões, edições, melhor dizendo, mais recentes, são mais interessantes. Bom, esses são alguns livros então que eu teria para sugerir. Teria outros aqui para a gente apresentar também, como Cinesiologia e Musculação, do Ronei Silveira Pinto, que é um pesquisador da URGS, bem interessante. Cláudia Lima, que eu acredito que foi uma aluna dele de pós-graduação. Um livro bem interessante onde ele faz uma análise eletromiográfica de diferentes exercícios no TRP. Ele faz análise eletromiográfica de indivíduo por indivíduo e cruza aqui, apresenta o sinal eletromiográfico
e a resposta do sinal eletromiográfico em diferentes exercícios. Então o livro também não é tão recente, mas é bem interessante o livro. É interessante de ser visualizado. Aí eu teria também aqui embaixo os meus livros para apresentar, mas aí na parte de antropometria eu vou deixar para apresentar num outro dia. Então aqui hoje foi uma apresentação então dos livros mais na área de biomecânica, anatomia, postura, né? Uma visão bem geral, assim, mais para tirar curiosidade mesmo. Estamos aqui fazendo mais um tira curiosidade do seguidor que me pergunto várias vezes sobre os livros que eu leio, que tipo de material eu leio, o que eu tenho. Então vocês percebam bem que eu tenho livros bem antigos e tenho livros bem recentes. E isso tudo vai sendo acumulado. Então uma biblioteca pessoal é algo que eu acho interessante também as pessoas irem aos poucos formulando. Além de ter no meu computador também pastas assim organizadas de arquivos de pesquisas publicadas em PDF. Então é uma forma de você ir se organizando e formatando uma organização do material para ir pesquisando. Isso é importante para o educador físico e formando ou uma biblioteca pessoal ou uma organização de materiais de PDF, de artigos, de papers no seu notebook, no seu computador pessoal, no seu computador de mesa. Então fica aqui, amanhã eu posto mais um vídeo e vou apresentar para vocês aqui os que envolvem antropometria, a parte de pesquisa, de estatística, que eu tenho bastante material, mas isso eu apresento e mostro para vocês amanhã. Tá certo, pessoal? Valeu então, mais uma vez um grande virada de ano para vocês, um ótimo 2016 a todos. Aguardo vocês amanhã, antes de entrar em 2016, e amanhã eu faço a última postagem aí referente à minha biblioteca pessoal. Tá ok? Grande abraço, até amanhã. Excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento